E vamos abrir o nosso Vitrine Revista de hoje falando sobre saúde. Apenas 3,5% dos casais onde a mulher tem menos de 25 anos de idade são inférteis. Aos 35 anos, essa taxa, gente, já chega a 20%. E aos 45 anos, a 87%. Comigo hoje aqui o super ginecologista Dr. Eduardo Galeto e nós vamos falar sobre as principais causas da infertilidade feminina. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Sempre é uma honra e um prazer estar aqui. Imagina, a honra e o prazer é nosso. Inclusive, parabéns, ontem foi o dia do médico ginecologista. Muito parabéns, viu? E divulgações de partos, né? Eu vi lá várias fotos de parto, só imaginando. É emocionante a nossa área, Em agosto é o nosso aqui, doutor. Em agosto a gente faz foto. Na expectativa, com muita alegria. Isso, estamos na expectativa. Doutor, vamos falar então um pouquinho sobre esse tema da infertilidade. Então quer dizer que a idade interfere muito nessa questão da infertilidade, mesmo antes da menopausa? Entre as várias causas de infertilidade, problemas hormonais, do útero, obstrução de tubas, ovários policísticos, a gente nota que com o passar do tempo, mulheres de 30, 35 vão reduzindo gradualmente a produção dos folículos, que são os óvulos, e também suas taxas hormonais. Dos 35 aos 48 existe um declínio cada vez mais acentuado. Chegando perto dos 50 anos, a mulher tem um esgotamento de todos os seus hormônios femininos e desses óvulos. É quando se instala a menopausa. Entendi. Agora, ainda em relação à infertilidade, por exemplo, casais que estão tentando engravidar há um ano e meio, quando que acende o sinal de alerta, doutor? Porque às vezes a pessoa pensa assim, vou parar com o anticoncepcional no mês, no outro já vou estar grávida. Não é bem assim. Como são muitos dados e muitas divulgações nas mídias, né, tem casais que se apavoram. Eu atendo pacientes que pararam a pílula 2, 3 meses e já vêm fazer uma investigação. Geralmente é de 6 meses a 1 ano para pacientes com menos de 35 anos e uns 6 meses a gente já fica mais preocupado quando a mulher tem mais de 35. Esse casal procura para fazer uma avaliação completa, lembrando que eu falei a palavra casal, porque o homem deve fazer um espermograma, hoje eles aceitam com mais tranquilidade. Às vezes eu peço uma ecografia com Doppler dos testículos para ver volume e alguns exames que avaliam os hormônios, a parte clínica do marido. As mulheres fazem uma gama de exames que incluem os laboratoriais, a gente dose esses hormônios, principalmente o FSH, que dá uma ideia da vitalidade do ovário, e o antimileriano, que dá uma ideia da reserva folicular. Como se eu fosse ver no tanque de combustível se ele está cheio na metade ou na reserva de folículos. Essa mulher faz exames de imagem, ultrassonografia, que dá para se verificar volume do útero, dos ovários. Para avaliar a tuba uterina, as trompas, a gente pede um exame que é um pouco desagradável, é a histerosalpingografia. Nossa! Ela vai numa clínica de radiologia e em posição ginecológica, colocada através de um caninho, um contraste. E são tiradas várias radiografias do útero e das tubas para ver se esse líquido percorre com facilidade todo o percurso da tuba, se ela está obstruída ou não. Às vezes, no caso de dúvida sobre a presença de endometriose, se faz também a ressonância magnética. E essa mulher e marido fazendo uma avaliação que inclui esses exames clínicos, laboratoriais, de imagem, nós conseguimos identificar o que é mais importante, causa, antes de começar um tratamento. Óbvio que tem algumas mulheres que vêm consultar e já tomaram indutores de ovulação, porque a amiga falou, e a gente procura mostrar como é importante uma boa investigação antes de um tratamento precipitado. Aproveitando esse gancho que o senhor falou, doutor, sobre a endometriose, por exemplo, muitas mulheres passam por essa situação da endometriose. Isso quer dizer assim, a endometriose, ela dificulta a gravidez ou ela pode causar infertilidade? As duas coisas, né? A endometriose, ela é vista como uma doença inflamatória que abrange os órgãos pélvicos e muito se fala
do comprometimento também intestinal. Existem cirurgias mais simples e cirurgias mais complexas que envolvem o trabalho da gente, ginecologistas com urologistas, gastroenterologistas, quando essas lesões acometem o reto, né, o intestino como um todo. A endometriose, por ser um processo inflamatório, ela reduz a motilidade das tubas, ela provoca alterações inflamatórias como se tivesse um veneninho dificultando a passagem do espermatozoide pelas tubas, a caída do óvulo para dentro da tuba e a implantação dentro do endométrio. A endometriose provoca aderências, tecidos grudam-se uns aos outros, principalmente as tubas. Então, de uma maneira geral, a endometriose ou ela provoca dor, disfunção sexual, nódulos que impedem uma boa atividade sexual, atrapalhando e muito, né, a convivência íntima do casal, como também traz esse prejuízo para a fertilidade, pelo qual existe métodos investigativos e de cirurgias cada vez mais conscientes, efetivos, e com esse manejo multidisciplinar a gente consegue uma alta taxa de resolução, sabendo que nem sempre ela é totalmente curativa. Às vezes, passado alguns anos, a paciente pode ter recidivas. Pode voltar. Né? E o ovário policístico, doutor? Uma paciente com ovário policístico é uma mulher que tem órgãos genitais normais, só que a produção dos folículos, né, ela é maior, eles ficam na periferia do ovário como se fosse uma coroa de cistinhos, a cápsula desse ovário é um pouco mais espessa, e na sua circulação existe maior taxa de hormônios, inclusive androgênicos. Então, mulheres com ovário policístico, nem todas, mas geralmente elas têm alterações de pele, aumento da oleosidade, da acne, dos pelos, isso se chama hirsutismo, e elas têm menstruações geralmente irregulares, cada 30, 40, 3, 4 meses sem menstruar, uma tendência à deposição de gordura nos flancos, ela tem um pouco mais de obesidade, uma tendência futura às vezes, de diabetes, por causa da alteração da resistência à insulina. E essas mulheres têm ciclos, muitas vezes, anovulatórios. Mulheres com ovário policístico engravidam, mas várias têm dificuldade. Tratamentos ajudam na indução desses ciclos com ovulação normal, que é o objetivo, né? Isso, doutor. E a menopausa precoce? Muitas mulheres passam por essa situação de menopausa precoce? Nós vemos a expectativa da vinda da menopausa aos 48 anos. Mas dos 40 anos, 42, 43, ela pode acontecer. Isso não é bem-vindo. Muitas mulheres hoje adiam a maternidade, elas demoram para decidir que é o momento adequado para os filhos. Por isso que às vezes a gente até recomenda em mulheres que vão demorar muito para engravidar, que elas façam o congelamento dos seus óvulos. Crie a preservação desses óvulos. Ela vai estar com 40 anos e guardou seus óvulos aos 33, 34, quando ela decidiu adiar. Tem algumas doenças também que fazem com que ela precise preservar esses óvulos. Mas a menopausa precoce é quando o ovário ele tem uma redução muito cedo dessa produção folicular e da produção dos hormônios. Causam sintomas desagradáveis, ela tem uma redução da libido, mudanças de pele, ondas de calor e uma queda acentuada da fertilidade. A gente detecta isso através dos sinais clínicos, ela tem esse conjunto de queixas, e através também da dosagem de alguns hormônios, que principalmente quando a gente fala em menopausa precoce, o FSH é o hormônio mais medido. Ele na mulher até os 40 e poucos anos, ele está numa faixa de 3 a 12 a 15. Quando chega nos 40 e poucos anos e a gente percebe que esse FSH está subindo para 15, 20, 30, é um sinal de que o ovário está falindo. Né? E ele reduz o volume, e as mulheres não gostam, às vezes, que algumas pessoas fazem uma comparação, que o ovário fica parecendo uma mecha seca depois dos 50 anos. Uma uva passa. Entendi. Porque ele fica pequenininho, às vezes nem é visto na ecografia. E se isso acontece muito cedo, é muito ruim para essa mulher que tem o desejo da fertilidade
mais tarde, né? Isso aí, doutor, em relação à tireoide, porque você falou de hormônios também, muitos são produzidos em relação à tireoide. Quando tem disfunção ali, também tem essa demora para engravidar ou pode causar infertilidade? A tireoide é uma das etapas da investigação. Olha, obesidade, uso de cigarro, alterações hormonais, tem muitas facetas de avaliação e investigação da fertilidade. Agora, a tireoide, essa glândula que todos nós temos, né? Algumas pacientes falam, eu tenho tireoide. Eu falo, eu também. A tireoide existe, mas ela pode produzir excesso da tiroxina ou da triiodotiroxina, o T3 e o T4, que todo mundo dosa, e ela é controlada por um hormônio que vem do cérebro, TSH, que é o que estimula a tireoide a funcionar. Se a tireoide é preguiçosa, ela tem hipotireoidismo. É uma paciente que tem tendência para engordar, desânimo, diminuição da iniciativa. E se a tireoide produz hormônios excessivamente, ela tem o hipertireoidismo. Então ela fica com os olhos arregalados, no 220, agitada, ansiosa, com dificuldade para dormir. Nas duas situações, o hipotireoidismo ele é pior, tanto atrapalhando a fertilidade, como se uma mulher engravida e não tem essa tireoide funcionando bem e o TSH dela é muito elevado, ela tem maior tendência para aborto. Né? Então a gente precisa manter um controle antes de engravidar e depois que a gravidez está instalada dessa taxa dos hormônios. Os endocrinologistas trabalham junto com a gente. Perfeito, doutor Eduardo. Muitíssimo obrigado pela sua participação hoje aqui no Vitrine Revista, viu? Tá bom, prazer estar aqui. Eu adoro participar do seu programa, tão útil para toda a população. Isso, e devo dizer que a Alice, eu acho que reconheceu a voz do doutor, porque todo mês a gente está lá no consultório, que enquanto você falava, ela estava mexendo aqui, doutor. Isso é uma alegria. Olha lá, ela estava mexendo aqui. Ela mexeu dançando, como vocês fazem. É sinal de alegria. É sinal de alegria. Obrigada, doutor. Tá bom, um abraço, obrigado.